A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos. Aqui é a sequência da escatologia, da palavra revelada de hoje. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero postar aqui a palavra revelada do dia 1º de abril do ano de 2020. Ela foi revelada a 1h em ponto da manhã. E a seguir, acima desse vídeo, vai ter um vídeo, que é o vídeo da oração, e aqui nós vamos fazer a escatologia da palavra. Amém? Amém. João 11, capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isto, disse: Essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Amados em Cristo, muitas vezes a gente vê essa palavra e muitas vezes a gente acaba passando por ela, e algumas pregações acabam falando coisas além daquilo que está descrito aqui na palavra. Mas a escatologia faz com que a gente traga a palavra de lá de trás, que foi escrito lá atrás, para os dias atuais, e é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vemos então uma Marta, a qual antes ungiu os pés do Senhor Jesus Cristo, ou seja, demonstrou a ele a honra, a glória, o domínio e o poder que ele tem sobre toda a humanidade. Além disso, Maria também, com esse ato, mostrou a Jesus que ela não tinha outro presente para dar para ele, embora o reconhecendo como reconhecia, mas sim aquele perfume e o ato de humildade, o ato de sobreveniência, o ato de... Ou seja, um ato simples de amor e um ato onde Maria estaria mostrando a Jesus que aceitava ele sobre todas as coisas. E depois nós vemos aqui então que ela manda avisar Jesus Cristo que Lázaro estava morto, estava enfermo. E aí o Senhor Jesus então diz num ato de fé que esta enfermidade ela não veio para a morte, mas sim para que o Filho de Deus seja glorificado. Amados, é preciso nós termos aqui o entendimento espiritual para nós entendermos o que Jesus está dizendo aqui. Toda a enfermidade, toda ela, não é para a morte. Olha, seja câncer, seja Alzheimer, seja a doença que for, ela não é para a morte. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus Cristo tem que ser glorificado, né? Alguns vão dizer assim, para ele é fácil dizer isso. Bom, amados, eu já estive no Vale da Morte 2 vezes e sei o que é a morte e conheço a morte. E o Senhor me deu a oportunidade de retornar para essa terra depois que eu estive 18 horas no céu. Isso vai ser um testemunho que lá na frente ainda eu vou contar, não chegou o momento de eu contar ele completamente. Então eu conheço a morte, eu sei o que é a morte e sei quais são o que é você enfrentar a morte, eu sei o que é. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, está esclarecendo, nessa palavra revelada, é que qualquer cristão, qualquer um que crê nesse Jesus Cristo que eu estou dizendo aqui agora, que eu estou lendo a palavra dele, estou dizendo sobre o evangelho dele, que foi escrito por João, todo aquele que crê nessa palavra não sofrerá morte. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, quando ler essa palavra, decretar essa palavra como vitória na vida dele, vai ser glorificado. Jesus Cristo vai ser glorificado na sua vida. Amados, eu não estou dizendo que você vai ser curado. Eu estou dizendo que você não vai enfrentar a morte. Eu estou dizendo para você que a morte ela pode até se chegar até você, mas você não vai passar pelo vale da morte. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Profetizo em nome de Jesus Cristo
que todo aquele que verdadeiramente crer nessa palavra verá o Filho de Deus, Jesus Cristo, ser glorificado na vida dele. E olha como continua no versículo 5. Jesus amava Marta e a irmã dela, a Lázaro. 6. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Jesus tinha fugido dos judeus, que os judeus queriam matar ele. Né? No versículo 10 tem a história, que você pode ir lá ler a história, e você verificar que Jesus Cristo estava fugindo, ele estava correndo. Né? E por isso que Jesus Cristo ficou mais 2 dias, porque ele tinha ainda que pregar a palavra, ele tinha que fazer o exercício dele ocorrer. E no momento em que ele disse que, no versículo 4, que essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado, naquele momento ele estava invocando o poder de Deus sobre a vida de Lázaro, afirmando que Lázaro estaria vivo e não morto. Então, Jesus ainda permanece onde ele está. E nós vamos ver aqui que depois disso Jesus Cristo volta. Mas ele estava numa distância de mais ou menos aí uns 16 quilômetros mais ou menos de distância de onde estava Lázaro. Então ele teria que andar bastante até chegar Lázaro para poder encontrar com Lázaro. Então olha como é que discorre o texto aqui, olha. Versículo 7. Depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judéia. 8. Disseram os discípulos: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Olha o questionamento, a preocupação que os discípulos tinham em relação a Jesus, porque sabia que os discípulos, sabia que os judeus tinham um plano para matar Jesus. Então, eles se preocuparam com Jesus, dizendo assim: mas, Senhor, nós vamos voltar para o lugar aonde querem te matar, é isso? Versículo 9. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz desse mundo. E quando anda de noite, tropeça, pois não tem luz. Disse isso e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Veja, no versículo 11, o Senhor Jesus afirma sobre essa sua doença: mesmo que você venha a ter problemas com essa doença, eu profetizo em nome de Jesus Cristo que você vai sarar, você vai ser curado em nome de Jesus Cristo. Creia isso no teu coração. Hoje, creia isso no teu coração. Não estou dizendo isso de boca vazia, eu estou dizendo isso de coração cheio. Jesus Cristo tem o poder de curar você, de sarar você, tirar todas as suas doenças, libertar você, talvez até mesmo da cama onde você está agora ouvindo essa palavra que eu estou lendo para você hoje. E hoje, eu já disse em outras pregações que hoje é uma palavra eterna. Então, se eu estou te dizendo isso hoje, eu estou te dizendo isso por toda a eternidade. Jesus Cristo é o Senhor na minha vida. Eu tenho algumas ressalvas na minha carne, na minha pele, no meu corpo. Perdi uma parte da arcada dentária devido ao acidente que eu tive. Eu quebrei o acetábulo em 4 partes, era para eu ficar paralítico. E o Senhor me retornou à vida. Talvez para esse momento aqui agora, eu poder dizer a todos vocês que eu conheci o Vale da Morte e eu sei o que Jesus Cristo é capaz de fazer pela tua vida. Quando eu estive lá, no seio de Abraão, e o Senhor Jesus falou diretamente no meu coração, falou: volta. Num segundo depois eu estava de volta nesse corpo. E eu posso dizer a você, o Senhor Jesus tem todo o poder sobre a tua vida para te sarar e para te curar. Creia no poder dessa palavra que eu estou te dando na tua mão. Creia nessa vitória que eu estou entregando no teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe essa vitória. Então, no versículo 11, o Senhor disse aos discípulos:
Disse isso e continuou, versículo 11. Nosso amigo Lázaro dorme, eu vou despertá-lo. 12. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Veja, por isso que nós temos que encontrar na palavra de Deus o lado espiritual e não o lado carnal, porque o lado carnal para nós não interessa. O que interessa na palavra de Deus é o lado espiritual. E aqui os discípulos estavam ouvindo Jesus Cristo dizer, mas estavam entendendo o que Cristo estava dizendo para eles no lado carnal e não no lado espiritual. E Jesus, em nenhum momento das palavras que Jesus falava ao povo, ele falou no ambiente carnal. Em tudo ele fala no ambiente espiritual. E a palavra de Deus nos alerta que nós devemos, ao homem carnal, deixar as coisas carnais, mas ao homem espiritual as coisas espirituais. Então hoje aqui, amados, eu estou falando espiritualmente para todos vocês. Seja você cristão ou não, eu estou dizendo para você que se você crer nesse Jesus Cristo, não estou dizendo para você ser cristão, seguir as congregações que eu sigo, ou até mesmo a Assembleia de Deus, como eu tenho o meu cadastro de pastor dentro da Assembleia de Deus, né? Meu ministério pessoal dentro da Assembleia de Deus, além de eu ser pastor consagrado pela Assembleia de Deus, eu também sou capelão, sou juiz de paz. Ou seja, eu não estou dizendo para você, não é uma pessoa aqui, embora eu sou uma pessoa singular, pouco conhecida, não tenho tanto conhecimento como vários outros pastores que estão dentro da mídia, mas eu tenho um certo estudo dentro da palavra de Deus para dar essa capacitação do que eu estou te dando aqui agora. A palavra de Deus, ela é eterna, ela desde antes de Cristo até depois de Cristo, a palavra de Deus ela não muda, ela não vai mudar. A palavra de Deus somente se encerrará no reino de Deus, quando nós estivermos juntos no reino de Deus, mas até lá a palavra de Deus ela não vai mudar. Ela pode mudar tempo, ela pode mudar época, mas ela vai ser sempre uma palavra eterna. Então a palavra que foi dita lá atrás por Jesus Cristo, ela vai ser uma palavra eterna, ela vai te visitar por toda a eternidade. E o que ele estava dizendo aqui aos discípulos, ele está dizendo aqui durante toda a eternidade, ele não está dizendo somente agora. Ou seja, o poder que Cristo tem sobre todos nós não é um poder momentâneo, não é um poder focado antes da morte dele, ou o poder invocado. Não, o poder de Cristo ele é um poder completo. Né? Quando Jesus Cristo morreu e subiu aos céus, ele disse ao Pai: Senhor, retenha-os em suas mãos, não os perca para mim. Então, nós somos resgatados deste mundo diretamente para Jesus Cristo. E quando nós vamos enfrentar essa morte, que é a morte que eu já enfrentei e que muitos que estão ouvindo aqui também já enfrentou, seria até interessante, nesse momento agora que estamos num momento espiritual muito evidente, um momento muito forte espiritual, aqueles que puderem postar a sua experiência com Cristo, seria interessante a gente aproveitar esse momento agora e fazer isso, né? Bom, e aqui o Senhor Jesus Cristo fala que Lázaro dormia e os apóstolos entenderam que Lázaro estava tirando uma soneca, né? E na verdade, quando o nosso corpo morre na terra, a nossa alma e o nosso espírito dorme para ser acordado, despertado no seio de Abraão. É para lá que todos nós vamos assim que nós deixamos essa terra. Então, o que o Senhor estava dizendo é que Lázaro apenas estava dormindo, ele não estava morto. Ou seja, ele ainda ia ser despertado no seio de Abraão. Por quê? Porque o Senhor Jesus detém o poder da vida e o poder da morte. É o Senhor Jesus que nos deu a vida junto com o nosso Deus, quando Ele assoprou nas nossas narinas, lá em Adão, né? Quando houve o sopro de Deus, o Senhor injetou ali o poder da vida. Então, essa vida, ela foi dada consagrada juntamente com o Senhor Jesus Cristo, que concedeu todas as coisas que existem na terra, foram concebidas a Ele e por Ele todas as coisas existem. E aqui quando o Senhor Jesus então relata que Lázaro está dormindo, ele não está tirando uma soneca não. Lázaro realmente, o corpo de Lázaro está morto. O corpo de Lázaro
já estava em estado de putrefação. Ou seja, o batimento cardíaco já havia acabado, as descargas elétricas cerebrais já haviam cessados, né? Lázaro não se mexia mais, Lázaro, o corpo de Lázaro não tinha mais a propulsão da vida, né? Mas Lázaro ainda vivia nas regiões celestiais, em corpo e alma, né? O corpo celestial espiritual e a alma celestial espiritual. E aqui nós vemos o Senhor Jesus alertando aos discípulos que ele vai lá para acordar Lázaro. Versículo 13. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono, que é aquilo que eu já passei para vocês. 14. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. 15. E me alegro por vossa causa. Por vossa causa. A causa de que Lázaro esteja morto. Por quê? Porque lá no versículo 4, o Senhor Jesus está dizendo que esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amados, invoca o poder de Deus sobre a tua vida, para que os perigos da morte que estiverem rondando a tua vida não venha colher o teu corpo à morte. E se você chegar até o leito da morte, ora ao Senhor Jesus para que Ele use do seu corpo que está ali morto para você voltar e terminar a sua obra em Cristo Jesus, porque cada um de nós possuímos uma obra em andamento junto na nossa vida. Então esse é o momento de você invocar esse poder de Deus e pedir para que Ele venha abençoar você, para que você possa ser um abençoador, para que você possa ser um homem voltado para a palavra de Deus e para que você possa passar o ensino e o estudo bíblico, né? Talvez melhor até do que eu estou te passando aqui agora, você ser um cientista dentro da palavra de Deus, a ponto de dar ensinamentos, ensinar doutrinas, escatolar, tirar daquilo que está oculto dentro da palavra de Deus e trazer a vida, né? Um outro fato muito importante que o Senhor Jesus nos deixa aqui é a luz do dia, né? Ou seja, durante a luz do dia ninguém tropeça. Por que ninguém tropeça? Porque a luz do sol brilha e você vê onde estão os tropeços, mas à noite você não vê, porque a luz da lua, ela pode até iluminar, mas ela não vai dar o clarão necessário para você verificar os obstáculos. Então veja, o Senhor Jesus aqui está alertando que Ele é a luz da nossa vida. Ele é a lâmpada dos nossos pés. Então, quando você estiver com o Senhor Jesus na tua vida e com o poder do Senhor Jesus Cristo, tenha certeza, você não vai tropeçar, você não vai errar o caminho, você vai seguir aquilo que é certo e aquilo que é justo e vai fazer o que é certo, você vai fazer o que é justo e você vai ter também o poder de orientar a muitas pessoas do que é certo e do que é justo e também fazer com que a pessoa entenda melhor da palavra de Deus, seguindo o conceito do que o Senhor Jesus nos deixa como ensinamento nessa palavra. E aqui no versículo 14 e 15, o Senhor é muito, muito poderoso na palavra, aonde que ele diz sobre Lázaro e a definição de tudo isso. Olha lá, Lázaro está morto. No 15, e me alegro. Como é que alguém pode se alegrar de alguém que esteja morto, né? Primeira coisa que nós fazemos é chorar pela perda, né? Por quê? Porque nós sabemos que aquela pessoa não vai mais estar dentro do nosso meio, ou seja, aquelas coisas que a pessoa fazia, ou que nos alegrava, ou até mesmo que nos irritava, aquela pessoa que perturbava, vamos dizer assim, né, a nossa vida, porque tem pessoas que nos alegra de nos perturbar a vida, né? É um alegrar diferente, né? Mas tem pessoas que promovem esse tipo de conduta na nossa mente, né?
E a gente acaba sentindo falta dela, por isso que a gente chora. A gente chora porque a gente ama. E quando a gente ama, a gente sente a perda. E quando você deixar essa vida e deixar pessoas nessa vida, você vai deixar amor. E muitas das pessoas que hoje elas se desprezam, muitas das pessoas que hoje até mesmo não sentem a tua falta. Quando você descer a sepultura, você tem a certeza, essas pessoas vão realmente sentir no coração a sua ausência. Né? Até mesmo aquela ausência que você perturbava, você irritava, você era um chato, você só falava de Deus, ou então não tinha outro assunto, aquelas coisas assim, né? Você vai deixar a sua marca, você vai deixar o seu legado, vai deixar o que é de mais importante, que foi a sua presença na sua passagem por essa terra. Então, muitos vão chorar a sua ida à sepultura e sabendo que você é um cristão, vão dar glória, vão cantar júbilos de alegria, vão ser felizes, né? Alegres, como o Senhor Jesus está dizendo aqui. Eu me alegro. Né? E olha como ele continua. Por vossa causa, de que lá não estivesse. Veja, o Senhor Jesus ainda disse que se alegraria se ele não estivesse morto. Né? Não se alegraria, aliás, se ele não estivesse morto. Né? Para que possais crer. Mas vamos até ele. Então veja, em nenhum momento o Senhor Jesus negou de ir até o enfermo, até o morto. Então quem está enfermo, quem está passando pelo vale da morte, chegando no vale da morte, nesse momento o Senhor Jesus está te visitando com essa palavra. Nesse momento, o Senhor Jesus está visitando hospitais. Nesse momento, o Senhor Jesus está visitando as casas, está visitando as pessoas que estão enfermas em casa, que muitos estão aí com o poder de ter a sua UTI particular. O Senhor Jesus tem o poder de entrar nessa UTI. Ei, você que é o parente bem próximo dessa pessoa que está enferma, nesse momento eu convido você a fazer essa oração para que você invoque o poder do Senhor Jesus Cristo sobre esta pessoa. Estenda as suas mãos assim sobre ele e, se possível, toque nele, tá? Como eu vou tocar aqui na tela, tá bom? Eu vou tocar aqui na tela e nós vamos fazer essa oração, como se fossem as minhas mãos, ok? Vamos lá? Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, em teu nome, Pai, eu venho aqui, Senhor, ungir esta oração com teu poder, com teu bálsamo, com teu sangue, Senhor. Pai, entra nessa enfermidade agora, Senhor, e mostra, Senhor, o seu poder de cura, o seu poder de salvação. Senhor Jesus Cristo, que não seja, Senhor, as minhas palavras, mas que seja esse ato profético que eu faço aqui agora. Entra, Senhor, e sara, Senhor. Entra, Senhor, com o benefício da cura sobre esta enfermidade e levanta, Senhor, este enfermo desse leito, sarando e curando, em nome do Senhor Jesus Cristo, em teu nome, Senhor Jesus Cristo, e para a tua honra e para a tua glória. Nós reconhecemos aqui o ato seu da cura, não o ato do homem que ora, ou do homem que põe a mão, da mulher que ora, ou da mulher que põe a mão, mas sim, Senhor, o teu poder de cura. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo, pelo teu sangue derramado na cruz, nós oramos aqui e te agradecemos. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amados em Cristo, e aí a palavra de Deus, ela continua no seguinte sentido. No versículo 16, tem um servo de Cristo, um apóstolo de Cristo, que cria uma certa aspas e diz assim, versículo 16: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também morrer com ele, com Lázaro. Vamos nós também morrer com ele, morrer com Lázaro. Por quê? Porque Jesus Cristo estava sendo perseguido. Ei, mesmo Jesus Cristo sendo perseguido,
Jesus Cristo vai e chega na porta da sepultura, levanta a sua voz e diz: retire a pedra. E aí o Senhor olha para o alto e diz assim: Pai, para que tu sejas glorificado. Mas Jesus diz isso já sabendo que o poder de Deus estava invocado. Lembra, no versículo 4, o Senhor Jesus invocou o poder de Deus. E o Senhor Jesus então diz: para que o Senhor seja glorificado. E diz assim: Lázaro, vem para fora. Nesse momento, eu não sei o que aconteceu lá dentro da cova, porque não diz. Só diz quem estava fora da cova. E João descreve que Lázaro vem e ele já cheirava a morto, a podre, porque já fazia 4 dias que Lázaro estava dentro da cova. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado em Cristo. Não importa quanto tempo você esteja nessa enfermidade, não importa que você esteja sendo desenganado pelos médicos, não importa se faz 4 dias, e não importa que faz 1 ano, não importa. Importa que esta noite, 1º de abril, na madrugada de 1º de abril, essa palavra ela veio com vitória sobre a tua vida para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e o poder de Jesus Cristo de cura sobre a tua vida. O Senhor Jesus chama Lázaro para fora. Lázaro vem para fora. Não sei se ele veio voando, andando, flutuando, como foi, mas ele veio para fora. E abraçou a Marta, abraçou a Maria, abraçou Jesus. Vou dar para você a palavra que Jesus deu, dizendo: vem para fora, sai dessa sepultura, vem para fora, sai desse leito, abandona esse leito, em nome de Jesus Cristo. Recebe essa palavra de cura e de proteção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço ao Senhor e eu vou agora usar os últimos 3 minutos para fazer uma oração final, amém? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, vem, Senhor, com teu poder cumprir a tua palavra e cumprir, Senhor, com aquilo que nós deixamos aqui de profecia, Senhor. Porque para nós, ó Pai, a honra que nós temos é que o Senhor entre nesta oração e nesta palavra revelada desse dia 1º de abril do ano de 2020. Agora deve ser em torno, Senhor, de 1h30 da manhã. Pai, em teu nome, Senhor Jesus Cristo, grita o nome desta pessoa que está ouvindo esta oração e chame ela para fora. Chame ela, Senhor, para fora dessa enfermidade. Que essa enfermidade saia fora, que esse leito de enfermidade seja desmontado, Pai. E essa pessoa venha sã e sarada em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Nós te glorificamos, nós te exaltamos sobre todas as nossas coisas, sobre a nossa vida. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amados em Cristo, lembre-se de fazer a Santa Ceia. Não importa que você esteja sozinho, faça a Santa Ceia. Faça o pão ázimo. Se você não sabe fazer o pão ázimo, procure na internet, tem como fazer o pão ázimo. O pão ázimo, ele só vai a farinha, o sal, o azeite e a água. E o pão ázimo, ele não pode levar mais do que 18 minutos para ele ser feito, porque senão ele fermenta. E se fermentar, ele já não é mais pão ázimo. E o vinho tem que ser vinho tinto, vinho mosto, que é aquele vinho puro de uva. Ele não pode ter adição de açúcar e ele não pode ter adição de conservantes. Assim era na época da Páscoa, como nós vimos lá, já lemos a palavra em Lucas, e assim será no dia de hoje, até que isso se cumpra no reino de Deus e o Senhor Jesus Cristo venha fazer essa ceia maravilhosa quando Ele nos recepcionar no seu reino sagrado. Amém? Levanta as mãos aos céus e diga assim junto comigo: que a grande graça do Senhor Deus Todo-Poderoso, a doce consolação do Espírito Santo de Deus e a paz, a verdadeira paz do Senhor Jesus Cristo, venha nos sarar, venha nos curar e venha nos glorificar aqui nesta terra
e na terra vindoura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todos sejam abençoados. A paz seja com todos. Amém e amém.